Olá, meus amados, a graça e a paz, bom dia a todos. Que Deus esteja com os irmãos, abençoando todo o dia dos irmãos. Amém? Irmãos, nesta manhã eu quero falar de um texto maravilhoso que para mim é algo extraordinário que Deus fez, que Jesus Cristo fez no momento em que ele estava sendo crucificado, que Jesus estava para entregar o seu Espírito ao Pai. Jesus Cristo faz uma promessa a uma pessoa. Mas antes disso, irmãos, eu gostaria de pedir a sua colaboração, o seu apoio a este canal que está começando, nós estamos iniciando a caminhada, que você curta, compartilhe, se inscreva no canal para que nós possamos estar alcançando mais e mais vidas e abençoando mais pessoas com a pregação do Evangelho. Amém? Conto com o apoio dos irmãos e que os irmãos colaborem com sua curtida, com seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Amém? Então vamos lá, irmãos. Irmãos, em Lucas 23:43, Jesus Cristo faz algo extraordinário. Essa atitude de Jesus Cristo marcou a história de uma pessoa, marcou a vida de uma pessoa. Jesus Cristo estava ali na cruz, condenado. Sobre ele estava o pecado de todos nós, sobre ele estava realmente o peso do mundo. Ele sofrendo, realmente padecendo por nossas vidas. E todo machucado, realmente ele sofrendo, porque a morte na cruz, ela realmente era muito sofrida, irmãos. E era só para pessoas que cometiam os pecados mais horrendos. Então, pessoas que matavam, estupravam, esse tipo de coisa. Que você pensar, realmente eram pessoas que eram condenadas na cruz, eram pessoas que praticavam esse tipo de pecado. Algumas pessoas, alguns pensadores afirmam que a cruz onde Jesus Cristo foi crucificado era para Barrabás. Que Barrabás era uma pessoa muito maior que Cristo, ele pesava mais que Cristo. E a partir do momento que Jesus Cristo ele é crucificado, ele não era uma pessoa onde realmente ele tinha os cumprimentos de Barrabás e tudo mais. Então até acabaram deslocando o seu braço. Mas isso são coisas que pensadores contam. Ele estava ali no Monte da Caveira, no Monte Gólgota, crucificado. O momento mais importante da história, o momento que dividiu a história, e antes e depois de Cristo, Cristo Jesus ele fala o seguinte para um dos ladrões: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha só, irmão, que promessa. Olha a responsabilidade de Cristo diante desta pessoa. Porque o ladrão estava ali na mesma situação de Jesus Cristo. Ele estava sendo crucificado, ele estava ali pagando realmente pelos seus pecados. Aquele ladrão, ele cometeu atos que a sociedade condenava. Ele cometeu atos que a palavra de Deus também condena. E ele estava ali sofrendo pelos seus atos, ele estava ali recebendo a condenação de tudo aquilo que ele fez. E era justo para ele aquela condenação. Porém, para Jesus Cristo não. Mas era plano de Deus que Jesus Cristo morresse na cruz para salvar os pecadores. E é exatamente isso que acontece ali neste momento, quando Jesus Cristo fala com aquele ladrão. Mas primeiro, a fala daquele ladrão é extraordinária. Porque um dos ladrões, ele insulta Jesus Cristo assim como os fariseus estavam fazendo. Porém, o outro, ele responde, esta condenação para nós é justa, mas para este não, que não cometeu mal algum. Olha só, irmão, ele reconhecia que Jesus Cristo não fez nenhum mal e que aquela condenação sobre Jesus Cristo era injusta, porque Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado. Na visão daquele ladrão, ele estava pensando assim, esse cara, ele é um profeta, ele fez milagres, ele operou obras extraordinárias, fez cegos enxergar. Aquele ladrão conhecia a trajetória de Jesus Cristo.
Então, na visão dele, ele sabia que Jesus Cristo não era um ladrão e não tinha cometido nenhum ato para estar ali recebendo aquela condenação. Aí ele fala isso para o seu companheiro que estava ali, que Jesus Cristo era inocente daquelas acusações e não merecia aquela morte. Não merecia estar ali com eles, entre dois ladrões, sendo julgado e condenado à morte e à morte de cruz. Porém, o ladrão ele fala o seguinte: lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres ao teu reino. Olha só, irmãos, o ladrão, por ele conhecer Jesus Cristo, ele sabia quem Jesus Cristo era e ele sabia a mensagem que Jesus Cristo pregava. Se ele não conhecesse a mensagem que Jesus Cristo pregava, ele não teria dito essas palavras. Mas ele, por conhecer, por ele realmente ter um conhecimento da trajetória de Jesus Cristo, saber todas as coisas que Jesus Cristo praticou e pela a consciência humana, sabendo que Jesus Cristo fez tudo aquilo, mas ele fez tudo aquilo por Deus. E ele fez aquilo porque havia um Deus sobre ele, um Deus fazendo aquilo. Então o ladrão crê nesta mensagem de Jesus Cristo, ele crê nos atos de Jesus Cristo. E mesmo naquele momento, antes de morrer, sendo condenado realmente à morte, a morte de cruz, uma morte horrenda, aquele ladrão ele olha para Cristo, ele vê ali em Jesus Cristo a possibilidade de salvação. Ele vê em Jesus Cristo a única possibilidade de salvação. Eu não acredito, isso é eu pensando, eu não acredito que o ladrão, ele cria que ele sairia daquela situação vivo aqui na terra como nós, um corpo de carne. Mas ele realmente creu que ele estaria com Jesus Cristo no paraíso. No paraíso. Porque senão ele não teria dito que lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus. Para ele falar isso, ele já deveria ter ouvido as mensagens de Jesus Cristo anteriormente, onde Jesus Cristo já havia falado do reino, que o reino estava próximo, precisava de arrependimento. E a palavra lá, antes, exatamente depois da tentação de Jesus Cristo, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E o ladrão, ao falar isso, ele realmente estava reconhecendo Jesus Cristo como um rei soberano. Porque ele diz: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então ele reconheceu Jesus Cristo como rei acima de todos. Como rei acima do governador, de César, de qualquer pessoa que governava naquela época. Então ali, por isso, ele creu e recebeu a salvação. Muitos pensadores, muitos teólogos vão dizer que talvez tenha um probleminha aqui nesta passagem, porque Jesus Cristo depois vai falar que só depois de 2 dias que ele subiu aos céus. Mas eu não quero me atentar a esse tipo de coisa, a esse tipo de afirmações, a uma discussão teológica. Eu quero aqui deixar realmente uma mensagem de fé para cada um de nós, para cada um dos irmãos, que realmente precisamos crer na mensagem de Jesus Cristo, porque independentemente da nossa situação, nós vamos receber aquilo que Jesus Cristo nos promete. Aquele ladrão naquele momento, a única coisa que ele queria era salvação. Ele não queria mais nada, ele não queria dinheiro, ele não queria casa, não queria bens materiais, ele não queria reino, ele queria salvação. E é o que nós realmente devemos desejar em Jesus Cristo a salvação, através do arrependimento, reconhecendo a nossa própria situação e a condição de pecador que nós somos. Nós devemos reconhecer isso e diante de Deus buscar o arrependimento e pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele venha nos salvar, que Ele venha fazer com que nós nos arrependemos e realmente buscamos o reino dos céus
para que possamos receber dele a salvação. Amém, irmãos? Que os irmãos fiquem com esta mensagem. Que Deus abençoe os irmãos e não se esqueça, irmãos, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Amém? Tenha um dia abençoado.